Shalom Uvrachá, estamos bem próximos a Rosh Hashanah. Se você está ouvindo essa aula no dia em que ela foi feita, a Gemara nos conta uma história muito interessante. A Gemara está falando sobre assuntos, comunicações entre um mundo e outro, que é uma coisa muito sobrenatural. E a Gemara nos conta sobre uma pessoa. Ela começa com as palavras Maaseh bechassid echad, a história de um Hassid. A palavra Hassid é uma pessoa boazinha, uma pessoa bonzinha. A palavra Chesed quer dizer bondade, então Hassid, uma pessoa boa. E esse Hassid, todo mundo conhecia, sabia que ele era uma pessoa boa. E aquele ano era um ano muito difícil, tinham mudanças climáticas e Deus me livre, era um ano Shnat Batzoret, de acordo com a linguagem da Gemara, quer dizer, é um ano de fome. É um ano de seca, um ano de fome. E essa pessoa deu um dinar para um pobre. Um dinar é uma moeda muito cara para um pobre na véspera de Rosh Hashanah. Ou seja, ele deu um dinar, que é muito dinheiro, para tzedakah, para um pobre, na véspera de Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento divino. Nesse dia Deus vai julgar tudo que vai acontecer no mundo. Se o canguru na Austrália, o jeito que ele vai morrer de velho, ou vai ser de outra forma, até uma folha que cai da árvore, diz o Baal Shem Tov, Ashgacha Pratit, ela chega até isso. Se a folha vai cair da árvore por causa do vento, ou porque uma pessoa arrancou ela, e quantas cambalhotas ela vai dar no chão, tudo isso vai ser determinado em Rosh Hashanah. Então Rosh Hashanah vai ser determinado quem vai viver, quem vai morrer, de que maneira a pessoa vai viver, se ele vai viver muito rico e com muita saúde, com muito dinheiro, com muito sucesso, com muita paz, com muita harmonia, ou Deus me livre o contrário. Então essa pessoa, coitado, ele fez uma mitzvah, fez uma boa ação, ele deu uma tzedakah, um dinar para tzedakah, para um pobre, na véspera de Rosh Hashanah, e a mulher dele era muito durona. A mulher brigou com ele, então você imagina que na noite de Rosh Hashanah, nós fazemos sinais. Sinais, como o profeta antigo, ele tinha que fazer um sinal para unir, a fazer descer a profecia do mundo espiritual para o mundo material. Ele tinha que fazer um ato aqui no mundo material para que recaísse sobre esse ato aquela profecia que estaria descendo. Então, para apressar a descida da profecia, ele tinha que fazer um ato material. Então, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, por exemplo, em relação às pragas do Egito. Tinha que trazer uma praga para o Egito, o rio Nilo se transformaria em sangue. Hashem falou para Moshe, você tem que dar uma cajadada no rio. Uma cajadada é uma ação como se estivesse dando um castigo para aquele rio. E porque, coitadas, as crianças judias foram jogadas naquele rio, morreram afogados. Então, ia começar o decreto divino das 10 pragas, ia começar pelo rio Nilos, que era a idolatria do Egito. Então, o rio Nilos iria virar sangue, para o povo egípcio se conscientizar de que a idolatria deles morreu. Imagina que hoje na Índia tem rios sagrados. Imagina um rio desses virar sangue, eles vão falar, Deus morreu. Então aqui seria um lado ético nessa mesma categoria. Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu para ele dar uma cajadada no rio. E Moshe Rabbeinu falou para Hashem, não vou poder dar uma cajadada nesse rio, porque a cajadada era um sinal como se ele estivesse batendo no rio, dando um castigo para o rio. E Moshe Rabbeinu falou, no meu caso foi o contrário, esse rio me salvou a vida. Onde todo mundo morreu, aqui é o contrário. Minha mãe me colocou numa cestinha nesse rio, por isso eu fui salvo. Então Hashem poderia dizer, então vamos fazer o rio virar sangue sem a cajadada. Mas não. Deus falou para Moshe, então fala para o seu irmão, cajadada precisa. Porque se não tiver o ato material para ligar entre o mundo espiritual e o mundo material, aí é um problema. Deus pode fazer sem a cajadada também, mas é um problema.
Então, o certo, o jeito natural de trazer as bênçãos espirituais do mundo de cima para o mundo de baixo, o jeito natural é fazendo uma ação no mundo da ação, mundo material, uma ação que justifique isso. Então, os nossos sábios pediram para que na noite de Rosh Hashanah nós fizéssemos ações cajadadas positivas. Nós vamos comer maçã com mel e falar, olha, que seja a vontade de Hashem que se renove para nós um ano bom e doce. Nós vamos comer várias coisas na noite de Rosh Hashanah, dizendo, na hora que a gente vai comer aquilo, a gente vai falar uma frase dizendo, olha, eu vou comer uma romã, sherbuz choyetenu karimon, que nossos méritos sejam se aumentem como tem a frutinha dentro da romã. Vamos comer uma tâmara, vamos falar sheitamos oneinu, que as pessoas que nos odeiam terminem. Vamos comer, que mais? Uma times, né? De qualquer maneira, vamos ver se a gente consegue antes de Rosh Hashanah, nem que seja assim, domingo de manhã, fazer já uma aula sobre esses sinais. Mas na noite de Rosh Hashanah, então nós comemos a cabeça do peixe, a gente fala que sejamos a cabeça e não o rabo. Então tudo que você faz na noite de Rosh Hashanah vão ser sinais para que você tenha um ano bom e doce. E esse Hassid, qual foi o sinal dele? Ele chega da sinagoga para comer o mel e falar que seja a vontade de Hashem que nós tenhamos um ano bom e doce. E no lugar disso, a mulher dele brigou com ele e chutou ele para fora de casa porque ele deu aquele dinar para o pobre. Quer dizer, e deveria ser o contrário. A pessoa que faz uma mitzvah, de mitzvah não sai coisa ruim. A pessoa que faz mitzvah, ele ganha muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Como pode ser? Ele fez uma mitzvah e no lugar de Hashem dar para ele muito sucesso, ele foi expulso da casa dele. E imagina a vergonha dessa pessoa, que era uma pessoa boa, e uma pessoa que ajudava os outros. Imagina a vergonha dele ter que bater na porta da casa de alguém e expor que a esposa dele colocou ele para fora de casa. É muita vergonha. Não tinha como ele fazer isso. Então, ele teve uma ideia. Ele falou, qualquer lugar que eu for dormir essa noite, vão me perguntar se eu for dormir na sinagoga. Vão perguntar por que você dormiu na sinagoga. Mas tem um lugar que absolutamente ninguém vai saber que eu dormi lá. Onde é esse lugar que ninguém vai passear lá no meio da noite? O cemitério. E ele resolveu, ele teve essa ideia, ele falou, pior do que a minha mulher não pode ser, quer dizer, o que já me pode acontecer no cemitério, pior do que ela pode me fazer, já não vai ser. Ele foi dormir feliz no cemitério e no meio da noite ele escuta duas almas conversando. Eram duas meninas. Porque está escrito que a alma ela desce do paraíso uma vez por ano no dia da morte dela, no dia do Yortzeit, no aniversário do enterro, ela desce para visitar esse mundo, fazer um turismo, ver o corpo dela lá no túmulo, porque na ressurreição dos mortos, aqueles corpos, mesmo um átomo que sobrou daquele corpo, vai ressuscitar, nós vamos ter vai se revelar também o lado espiritual do corpo material. A gente vai ser mais do que Eliyahu Navi, mais do que um anjo no céu. Então tinham duas meninas, duas pessoas que morreram quando estavam jovens. E uma estava conversando com a outra, as duas vieram visitar os túmulos, e uma falou para a outra, olha, vamos agora atrás da cortina, um assunto espiritual, vamos ver o que vai ser decretado para o mundo esse ano. A outra falou, olha, toda vez que eu desço para o meu Yortzeit, eu vejo que a minha irmã não tinha tempo de cuidar, que a minha mãe
não tinha tempo de cuidar de mim. Depois que eu faleci, minha mãe foi tão grossa, assim, tão... não se relacionou à minha morte, me embrulhou num tapete de bambu, como se chama, esteira, me embrulhou numa esteira, no lugar de me colocar uma roupa, uma mortalha, no lugar de me colocar um caixãozinho, me enrolou numa esteira e me enterrou. Então, eu tenho vergonha. Quando eu chego aqui para esse mundo, eu vejo que eu fui enterrado assim na esteira, eu fico com vergonha. Então, não quero nem mostrar meus caras lá atrás da cortina. Depois a gente volta para o paraíso, eu já esqueço. Esqueço que a minha mãe me enterrou me embrulhou na esteira e me enterrou assim. Não se deu o trabalho de colocar uma mortalha, comprar um caixãozinho. Então outra falou, sabe o quê? Eu vou lá ver o que vai ser decretado. E essa que o corpo dela tinha sido enterrado na esteira, falou, então você volta e conta para mim o que foi decretado lá. Curiosidade, mulher até depois dos 120, mulher até no paraíso, ainda continua curiosa. Então ela falou, curiosidade, ela quer saber o que vai ser decretado. Ele, coitado, ele olha para cá, ele olha para lá, e ele fala, quem são duas crianças no cemitério a 1 da manhã? Não pode ser. Não pode ser que tem duas crianças passeando e ainda elas vão até a cortina espiritual e Deus me livre. O que aconteceu na prática? A amiguinha volta e conta para ela. Agora os dois começam a conversar. Interessante. Ela conta para ela sobre quando vai chover aquele ano. Então, mudanças climáticas, estão passando um ano de fome, todo mundo sabe qual época plantar, tem a primeira chuva, depois tem a segunda chuva, e ela revela para a amiga, ela fala, olha, todo mundo que plantar na época certa vai perder as sementes, vai falir. Ah, quando então, mas a pessoa que plantar, ela falou exatamente a época, tem a primeira chuva, depois tem a segunda chuva, e ela falou, a pessoa que plantar não depois da primeira chuva, mas depois da segunda chuva, ela vai ficar muito rica. E esse Hassid, ele depois voltou para a casa dele, a mulher já tinha acabado, a vida continuou, depois de Sukkot caiu a primeira chuva, todo mundo plantou, e a mulher dele chamando ele de vagabundo, e vagabundo, e vagabundo, porque ele não vai plantar, e está todo mundo plantando, e ele é um vagabundo. E todo mundo plantando, depois que todo mundo terminou de plantar, aí veio a segunda chuva. Depois da segunda chuva, ele foi plantar, e todo mundo falando, olha, tá vendo, agora o vagabundo vai plantar. Ficou aí 2 semanas dormindo, e agora... E no fim todo mundo perdeu. E ele ficou rico. Então, o que a gente aprende daqui? Uma lição de moral. Em Rosh Hashanah nós temos que fazer os sinais. E esses sinais, eles vão nos dar direito estamos fazendo a cajadada, direito a receber essas coisas boas. Estamos ligando entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, Rosh Hashanah você não pode ficar bravo. Rosh Hashanah você tem que estar alegre o dia inteiro. Rosh Hashanah você tem que estar feliz, você tem que rezar com muita alegria, você tem que comer coisas doces, tudo tem que ser um grande sinal para o ano que vem, para que seja decretado para você somente coisas boas. Mas o que a gente vê na história daquele Hassid é que lá já precisava de um milagre sobrenatural para receber aquela informação que ele recebeu, sendo que todos os engenheiros agrônomos da época estavam dizendo que a hora certa de plantar é depois da primeira chuva, e uma pessoa plantar num atraso desses, e Deus me livre, então precisaria, para ter uma informação dessas, precisaria de um milagre sobrenatural. E para a gente receber um milagre sobrenatural, tem 2 formas. Ou você está em um nível tão elevado, mas tão elevado como o Rabbi Shimon Bar Yochai no Zohar, ou você é uma pessoa normal que passa por uma dificuldade.
Ele era uma pessoa normal. Para ele, de repente, ter acesso a uma informação dessas, o que vai ser decretado no tribunal divino, ter um acesso com antecedência para se programar, é uma coisa sobrenatural. E para ele ter esse mérito de ele ser a pessoa, uma pessoa simples que ele era, ele ser a pessoa que vai ter o acesso a essa informação de maneira sobrenatural, ele tinha que passar pelo que ele passou. Por isso Hashem não protegeu ele da mulher. Na hora que a mulher surtou, Hashem não protegeu ele, porque para dar para ele milhões e milhões e milhões e milhões. Então isso que a gente aprende daqui, a reação dele qual que foi? A noite de Rosh Hashanah, ele não brigou com ela, está escrito que ela brigou com ele, mas não está escrito que ele brigou com ela. Ele não reagiu, ele não impôs o lado dele, nada, simplesmente ele quis se esconder. E ele foi se esconder no lugar onde ele sabia que ninguém estaria lá. E pior do que a casa dele não podia ser, porque a casa dele já era mais do que inferno. Então o cemitério, pior do que a casa dele já não ia ser. E lá ele teve acesso a essa revelação. De repente ele ouviu as almas falando. Almas que estavam lá para visitar o lugar do túmulo no Yortzeit. Então o que a gente aprende daqui? Em primeiro lugar, todo e qualquer sofrimento que nós temos o ano inteiro, tudo isso é só para nos dar a oportunidade de ter acesso a níveis espirituais que nós não tínhamos antes, com direito a bônus materiais que nós não tínhamos antes também. Então desejo a todos vocês que Tivá, Vechatimá Tová, sempre pega leve com sofrimentos. A gente tem que ficar feliz com sofrimentos, porque a gente não deixa nenhum sofrimento sem pagar uma indenização sobre ele. Então que Deus dê para todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, que Tivá, Vechatimá Tová, Leshanah Tová, muita alegria. Bekol Tov.